Olá, muito boa tarde a todos que estão aqui ao vivo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo gravado. É um prazer estar aqui novamente para mais uma aula aberta de uma palestra do PESC. Hoje a gente vai falar da palestra 13, que é Pensamento Positivo, o tipo certo e o tipo errado. De novo, em uma visão muito objetiva, muito clara, mas que todo mundo que olha um pouco esse texto fala, não é verdade. Existe um tipo de pensamento positivo que não é legal. E hoje a gente vai estudar um pouquinho por quê. Antes, para quem não conhece o Petwork é um caminho de autoconhecimento que nos ajuda a conhecer e a revelar as nossas qualidades divinas, porque todos nós temos em nós qualidades divinas. Algumas já estão disponíveis, é aquelas com as quais você cria as melhores coisas na sua vida, mas tem algumas que estão distorcidas ou escondidas, e essas nos causam dor, porque essa área que está distorcida, às vezes no medo, numa insegurança, numa raiva, num ódio, quer voltar a se tornar divino, quer se desdistorcer. E o Pastor que é um caminho que ensina isso, a gente vai falar isso também em mais detalhes durante essa aula. Esse caminho é baseado em 258 palestras que foram canalizadas por Eva Pierracos, uma médium, entre 57 e 79. Tem pessoas que gostam de saber que vem de um conteúdo espiritual, tem pessoas que aproveitam só o texto cru da palestra. Também serve. E é muito positivo, é muito tocante o que a gente estuda nessas palestras. A entidade, de qualquer forma, quando a gente fala o guia está falando, né? O guia que está, que é essa entidade que transmitiu essas mensagens. E esse caminho todo é feito usando 5 ferramentas. Então, a prece, a meditação, então já vem um lugar tanto de espiritualidade com o uso da prece, não porque eu tenho que fazer uma prece, mas a prece como ferramenta, ferramenta para nos ajudar a centrar, a estar em contato mais forte com esse divino em nós. Porque a prece, por definição, é uma forma de se conectar a um divino, a uma força maior. Muitas vezes a gente pensa isso fora, e agora a gente vai usar também para isso dentro. A meditação, que também ajuda nesse processo, a revisão diária, que é um exercício que a gente faz nos grupos de estudo, nos atendimentos individuais, o estudo das palestras, que aqui na aula aberta vai ser mais uma transmissão de conhecimento, não chega a ser um estudo, mas pelo menos você pode trazer para a sua vida, pode fazer um estudo pessoal com ela, mas existe a possibilidade de aprofundar nesse estudo coisas que não ficaram claras em encontros individuais ou em grupo. E principalmente a vivência dos ensinamentos na vida prática. Porque você pode estudar, ir para o grupo, o que você quiser, se você não aplicar na vida prática, até para questionar, ver, não, isso aqui não funciona para mim, não tem muito como, né? Ou seja, é uma ferramenta a vivência desses ensinamentos. E qual vai ser a nossa dinâmica hoje? Então, a gente vai ter momentos de prece e meditação, vai estudar alguns trechos da palestra, vai fazer um exercício e essa aula está sendo gravada. Então, para quem está aqui ao vivo, pode compartilhar suas dúvidas, alguma sensação, algo que te chamou a atenção, mas a gente pede para não compartilhar histórias pessoais. E também, se não quiser compartilhar, não é obrigado. As aulas acontecem toda segunda-feira, 4 horas da tarde, no horário de Brasília. Então, quem quiser participar, é só acessar o vhterapias.com.br/pathwork. Muito bem. Feita a introdução, a gente vai fazer essa prece, essa pequena meditação que eu chamo de conexão com a energia da palestra, usando um texto que eu criei, está disponível também no blog, inspirado por essa palestra, inspirado pela palestra 13. Esses textos estão disponíveis em áudio no youtube.com/heitorpet ou em textos no nosso blog. Se você está vendo essa aula até aqui, de repente não tem muito tempo, ou quer voltar para essa aula depois, a minha sugestão, se tiver às vezes uns 5, 10 minutos só para dar uma centrada, você pode usar esse trechinho da aula, que é a prece e essa leitura. Depois você fica uns minutos em silêncio, às vezes vem alguma reflexão. Mas aqui a gente vai usar mais para essa conexão mesmo com a energia da palestra.
Então feche um pouquinho os seus olhos, vai levando a sua atenção lá para a sola dos seus pés, chegando no momento presente, respirando fundo. Percebendo que agora é um momento de paz. Nenhuma outra obrigação de fora, nenhuma outra tensão precisa adentrar esse espaço. Você pode determinar que esses minutos que você vai ficar aqui nessa conexão com essa aula, você pode dedicar a você, ao seu autoconhecimento. E aí eu vou convidando a egrégora do Pathwork, as forças espirituais dessa egrégora, a energia do guia do Pathwork. Vou também convocando meu eu superior, convido cada um a convocar o seu próprio eu superior e fazer uma prece de conexão do seu eu consciente, do seu ego, com o Deus em você, pedindo que a vontade de Deus aconteça nessa aula. E se preparando para esse texto que eu vou ler agora. O verdadeiro pensamento positivo. Hoje em dia, ouvimos muito falar do pensamento positivo. Pense coisas boas e tudo dará certo. Mas será que é assim tão simples? Existe uma diferença fundamental entre o tipo certo e o tipo errado de pensamento positivo. O tipo errado é aquele que nega. Quando alguém perde o emprego e diz para si mesmo: não vou nem pensar nisso, vai dar tudo certo. Mas por dentro, o medo de não conseguir se sustentar cresce a cada dia. Ou quando alguém é magoado e afirma: não ligo, já superei. Enquanto o coração continua fechado, carregado de dor, carregando uma dor escondida. Esse tipo de pensamento não cria luz, ele só empurra a sombra para debaixo do tapete. Mais cedo ou mais tarde, ela volta. O tipo certo é diferente. Ele não foge do que existe. Se há medo, ele diz: sim, estou com medo. Se há dor, ele reconhece: sim, está doendo. Mas ao mesmo tempo, escolhe confiar que isso não é o fim da história. É como quem perde o emprego e admite: estou inseguro, mas acredito que posso me reinventar e encontrar uma nova oportunidade. Ou quem foi ferido e diz: estou triste, mas vou reunir forças para aprender com essa situação. Esse é o pensamento positivo que realmente tem poder, porque não é uma fantasia, mas um ato de fé. Não é um enfeite, mas uma decisão de alinhar-se à verdade. É como abrir a janela de um quarto escuro. Primeiro, reconhecemos que o quarto está escuro. Depois, escolhemos deixar a luz entrar. E pouco a pouco, o ambiente se transforma. Pensar positivo do jeito certo não significa que nada de difícil vai acontecer. Significa que quando acontecer, você não vai estar sozinho. Vai estar conectado com a parte em você que pode aprender, crescer e se fortalecer através da experiência. Então, quando ouvir a palavra de pensar, então, quando ouvir falar de pensamento positivo, pergunte a si mesmo: eu estou usando isso para fugir do que eu sinto ou para confiar mais fundo na vida? A resposta a essa pergunta pode ser o começo de uma nova forma de viver. Então, vai sentindo, ficando mais um pouquinho em silêncio.
Perceba a energia desse campo que se cria. Pode ir abrindo os olhos e vamos começar com as primeiras palavras do guia nessa palestra. Eu os saúdo no nome do Senhor, meus amigos, e lhes trago as suas bênçãos. Existem muitas pessoas que, quando entram em contato com Deus, com a verdade absoluta, com o mundo espiritual, acreditam que essa experiência, a certeza de tudo isso, pode chegar-lhes de alguma prova impressionante que esperam receber pessoalmente. Mas pode não ser assim, meus amigos. Todavia, jamais tais dúvidas poderão desaparecer em virtude do tipo de prova pelo qual esperam. Dúvida é o oposto da fé. E fé, meus amigos, é na realidade nada mais do que experiência. Então, primeiro, para quem está conhecendo agora, essa ideia do guia sempre trazer bênçãos, né? Então a gente cria um campo aqui, um campo realmente de bênçãos, um espaço para estudar o autoconhecimento com a ajuda da espiritualidade, não sozinho, no nosso canto, no nosso quarto. Tem um campo maior composto aqui e que vai começar a falar sobre, às vezes, quando a gente pede provas. Ah, se Deus aparecesse aqui na minha frente, se algo muito bom acontecesse do nada, seria uma prova da vontade de Deus. Então, essa prova impressionante, o guia está dizendo que não é assim. E que, na verdade, mesmo que às vezes acontecesse uma coisa muito impressionante, você fala, ah, isso é prova de que Deus existe ou que tal coisa é verdade. E aquela coisa não acontece mais, você fala, mas espera aí, se é uma prova, por que que acabou? E aí surge a dúvida, que é o oposto da fé. Então, nesse campo de espiritualidade, a fé é muito importante, mas não uma fé mental, uma fé que vem da experiência. Então, por exemplo, se eu aprendi a fazer conta de mais na matemática, e eu faço conta de mais uma vez, ou de repente eu fiz 50 vezes conta de mais, eu sei fazer, eu tenho fé em mim, porque eu tive a experiência, eu passei pela dificuldade de aprender. E muitas vezes a gente pensa na fé como uma coisa assim, me falaram que é assim, eu tenho que acreditar. E isso é uma coisa que o Petro trabalha de uma forma diferente, trabalha a fé através da experiência. Mesmo no campo da mediunidade, mesmo no campo da oração, é sempre assim, o que você sente ao fazer essa prece? O que você sente ao fazer essa meditação? Qual é a sua experiência? Validando a experiência e com a experiência uma vez, duas vezes, três vezes, você vai criando fé. Se alguém que está presente aqui ao vivo quiser fazer alguma pergunta, só levantar a mão. Ou tiver algum comentário, só levantar a mão. Vamos em frente. Então vamos agora ao tema do pensamento positivo. O pensamento positivo é essencial para a pessoa que quer crescer espiritualmente. Contudo, infelizmente, ele é com frequência mal interpretado e aplicado de forma errada. Vocês podem saber muito bem que odiar é pecaminoso, mas quando ainda existe ódio em vocês, essa corrente interna não pode ser modificada simplesmente porque vocês tentam forçar-se. Ou, se não amam uma pessoa, podem forçar-se a fazê-lo, não importa o quanto queiram. E ao tentar com muita força, o sistema de pensamento positivo pode trabalhar exatamente na direção oposta e induzi-los a pensar superficialmente naquilo que não tem verdadeiras raízes em você. Então, olha como é bem direto esse texto, mas cheio de conteúdo. Então, primeiro lembrar que pensamento positivo é essencial para a pessoa que quer crescer. Então, para quem ouviu o texto inicial com atenção, viu que essa palestra vai falar da importância do pensamento positivo, mas um pensamento positivo que não nega o que está acontecendo dentro de nós. Então, se eu odeio uma pessoa e essa pessoa quer vir falar comigo, e eu vou falar com ela só porque vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo,
você pode estar ferindo uma realidade emocional sua. Você fala, não, mas eu odeio essa pessoa, por que que eu vou lá falar com ela? Agora, talvez melhor falar com outras pessoas, porque falando com outras pessoas que até conhecem ela, tal, eu posso ir mudando essa impressão, eu posso ir vendo que ela talvez já mudou daquele momento ou não. E aí eu respeito o meu sentimento, de sim, eu odeio aquela pessoa e não fico parado aí. Mas o importante é que muitas vezes a gente tenta usar o pensamento positivo para ferir o que a gente está sentindo, para nos trair as nossas emoções. E isso é uma coisa que o Pastor vai dizer justamente que trabalha na direção oposta, porque você fica só na superfície e não entra em contato com o que você verdadeiramente sente. Dúvidas, comentários aqui? Se não, vamos em frente. Eu vou esperar quem tiver aqui levantar a mão, tá? Porque senão eu fico toda hora parando e para quem está vendo gravado é meio ruim. Perfeito. Então, outro mal entendido, o uso errôneo ou abuso que surge com frequência no princípio do pensamento positivo é o seguinte: o ser humano quer ser feliz. Esse é o mais natural dos desejos e provém do eu superior, bem como do eu inferior. Mas só o eu superior sabe que há um preço a pagar. Esse preço é todo o esforço que tem que ser despendido no caminho: autoconhecimento, superação dos defeitos, o aprendizado das leis espirituais em geral e sua aplicação particular e pessoal. O eu inferior, por outro lado, quer alcançar a felicidade por meios externos e sem o preço da conquista de si mesmo. E a base para conquistar a natureza inferior é o autoconhecimento, que é tão difícil, a honestidade para consigo mesmo e a autoanálise. O eu inferior, em seu orgulho, quer ser perfeito sem fazer o trabalho necessário e frequentemente cansativo para consegui-lo. Então, olha que interessante. A gente parte de uma ideia de dois eus que existem dentro de nós. Um eu superior, que é aquele que a gente conecta na oração, que a gente chama para resolver problemas difíceis na nossa vida, onde a gente precisa ter um contato, uma fé em algo superior dentro de nós. Mas a gente também tem um lado inferior, que quer a felicidade sem pagar o preço. Eu já dei esse exemplo em outras aulas, vou dar de novo. Por exemplo, a pessoa tem um medo de andar de avião. Aí, o eu superior sabe que, meu, se ela tentar, vai com medo mesmo, sem fazer um trabalho prévio, ela não está se superando, ela não está indo nas origens desse medo, não busca uma ajuda, não faz o trabalho de autoconhecimento necessário para vencer esse medo, que seria uma grande oportunidade. O medo, de repente, bem trabalhado, pode ser uma grande oportunidade. Agora, se ela faz esse trabalho, se conhece, percebe onde nasceu esse medo, pede ajuda de um terapeuta, começa a esmiuçar, ela vai perdendo esse medo, vai entendendo, aí ela dá pequenos passos, aí ela vai, de repente, ela não tem mais esse medo e vive essa felicidade. Ela encontra a felicidade de não mais ter esse medo. O eu inferior pode usar o pensamento positivo assim, vai dar tudo certo. Eu vou lá no avião e vou alcançar essa felicidade agora porque eu posso. É um orgulho, percebe? Aí vai no avião, às vezes retraumatiza, às vezes atrapalha o voo inteiro, porque pode entrar em pânico e causar um grande prejuízo para si e para as pessoas ao redor. Então, essa ideia do eu inferior é muito importante trazer à tona. Ele também quer a felicidade, mas ele busca isso do jeito errado. Então, qual é o primeiro passo para o verdadeiro pensamento positivo? É aceitar as consequências do que se fez no passado. Quer diga respeito a uma encarnação anterior ou a essa mesma vida. A pessoa madura e seguidora verdadeira do pensamento positivo dirá: eu contrariei a lei e os efeitos têm que ser aplicados. Isso significa que tenho, entre outras coisas, que aceitar tais condições. Você pode objetar o quanto queira intelectualmente que as suas dificuldades não são produto da vontade de Deus e que você mesmo é responsável por elas.
Mas emocionalmente você não aprendeu essa verdade enquanto não estiver disposto a pagar o preço. E pagar significa aceitar suas dificuldades, sabendo que são apenas temporárias, pois Deus é amor e quer que todos os seus filhos sejam felizes. Mas a felicidade só pode ser conseguida, entre outras coisas, pela aceitação da lei de causa e efeito. Então aqui a gente tem dois capítulos. Primeiro, o fato de que muitas vezes o pensamento positivo vem para esquecer. É tipo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É, se não está dando certo ainda, no fim tudo dá certo, se não está dando certo ainda é porque não chegou no fim. Essa frase pode ser usada até para você justificar fazer qualquer coisa. Ah, se no fim vai dar tudo certo, eu posso ferir alguém, eu posso fazer alguma besteira financeira, eu posso, porque no fim vai dar tudo certo. Enquanto você quebra uma lei que é a lei da autorresponsabilidade, de efeitos, que tudo que você faz tem efeitos. Então, uma atitude imatura sua vai ter efeitos. Só que aí, quando chega lá na hora do efeito e você está perdido, raivoso, irritado com aquela questão, você esquece da origem, né? É que nem alguém que faz um empréstimo para comprar um carro ou para pagar alguma coisa que precise, e aí lá depois de 2, 3 anos tá pagando aquele empréstimo irritado com o empréstimo, fala, ai que droga, eu tô pagando esse empréstimo, não queria pagar. É você que contratou o empréstimo, não foi ninguém. Você contratou por um benefício. Então, talvez hoje você não contrataria de novo, daria outras formas, mas naquela época foi o que você fez. Então, essa aceitação da autorresponsabilidade, ela transforma o pensamento positivo. Porque sai de um lugar é, que é assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não sei como, não vou fazer nada para isso, mas vai dar certo ou não. Eu realmente tive uma causa, provoquei isso em algum momento. O guia fala aqui até de outras vidas, mas ele também fala que o que a gente viveu em outras vidas reaparece aqui. Então, quem não acredita em encarnação pode usar essa mesma vida e falar: a situação desagradável que eu estou vivendo agora tem uma causa anterior no meu próprio comportamento. E aí, uma coisa difícil de aceitar, mas para quem talvez seja pai e mãe, ou gestor de empresa, que tem pessoas mais novas, vai conseguir entender. Fala assim: não é possível que seja da vontade de Deus que essas dificuldades estejam acontecendo comigo. E a gente sabe, como pai ou como mãe, sei lá, mas eu posso dizer como pai. A gente vê um filho passando uma dificuldade, algumas você pode aliviar, algumas você fala, meu, isso é dele. Por exemplo, está estudando lá para o vestibular. Você pode ajudar num mentor, etc., mas quem vai ter que fazer a prova é ele, é difícil. Mas é dele, você passou por isso também. Então, da mesma forma, Deus fala assim: está sendo uma chance de corrigir uma conduta que esse meu filho tinha e que agora precisa corrigir para ele amadurecer. E é difícil, mas Deus está sempre ali. Às vezes trouxe você para essa aula para começar a trazer essa maturidade, esse novo olhar para a vida. Então, aceitar sim as dificuldades, sabendo que elas são temporárias. E Deus está aí ajudando, não é que ele larga você lá. Ele está dizendo assim: olha, tem que passar por essa dificuldade, você vai aprender um monte de coisa com isso, e é por isso que eu estou criando isso na minha vida. Então, como é que o guia complementa? Ele fala assim: a felicidade não pode chegar para você enquanto você se amar tanto que um pouco de dor se torna tão terrível que você não quer suportá-la. Somente pela aceitação dessa dor é que você pode tornar-se distanciado bastante do seu próprio ego, para que a dor não seja mais necessária para o seu desenvolvimento. Isso não quer dizer que você deva resignar-se e se tornar desesperançado, chafurdando nas suas pequenas dores e tribulações. Significa que você deve estar perfeitamente consciente de que cada dificuldade na sua vida é auto-infligida e, portanto, você tem que passar por ela, suportá-la, aceitá-la e, mais importante de tudo, achar dentro de você a causa de forma a eliminá-la de uma vez por todas. Essa causa só pode ser achada através do autoconhecimento. Muito texto para pouco slide, então eu vou dar uma revisada.
Difícil, o guia às vezes solta umas frases que nos irrita por dentro, mas ele vai sempre lembrar que às vezes a gente tem uma distorção do amor. Ah, eu me amo, então vou fazer a vida mais confortável, aonde eu fique aqui sozinho na minha casa me amando, e porque se eu for para o mundo, ai, aquela pessoa me irrita, no outro lugar a outra me irrita, e tá tão sensível a qualquer tipo de dor que aí eu me isolo, eu me retiro, ou eu me submeto para que me amem, mas o ponto-chave é que a nossa musculatura emocional acontece inclusive com um pouco de dor. Não é também você ficar chafurdando na dor, que é o que ele fala mais para frente. Não é ir para o contrário. Ah, então deixa eu ver todas as minhas dores, ver mais uma e mais outra. Não. É um equilíbrio entre saber que haverá dor, mas também se proporcionar prazer, se proporcionar bons relacionamentos. Então, é um misto entre ir para o mundo, saber que tem muita felicidade disponível, às vezes na sua própria casa, e também existem lugares de dor. E quando você aceita essa dor, fica mais fácil olhar para a dor. Porque se você, por exemplo, só de você colocar no papel e decidir olhar, estou chateado com fulano, estou odiando ciclano, coloca isso no papel e olha de longe. Você começa a perceber que você é uma coisa e a dor é uma outra coisa. Ela faz parte de você, mas ela não é você. E esse tipo de exercício é muito útil, porque você começa a criar um distanciamento. E com o distanciamento, você consegue um pouco mais de autoconhecimento. Você começa a conhecer mais a sua dor, mas também começa a conhecer mais você, porque você é capaz de olhar para a dor, então você é diferente dessa dor. E é isso que a gente vai treinar um pouquinho num exercício daqui a pouquinho. Como a gente vai fazer? Primeiro, saber que no Patchwork nós temos três eus, entre os, mas esses três ele inclusive cita na é, cita dois, né, na palestra até aqui, que é o nosso eu superior, que eu já falei, onde estão as nossas melhores qualidades, nosso amor, nossa alegria, tudo de bom que a gente tem. Nosso eu inferior, onde está aí o medo, o orgulho, a obstinação, a insegurança e que a gente tenta esconder isso. Por exemplo, o orgulho. Se eu for muito orgulhoso na vida, não vai dar certo. E a gente aprende isso lá quando criança. Então, eu escondo isso usando uma máscara ou um eu idealizado. A máscara são comportamentos. Então, eu posso me tornar agressivo. Então, vão ver o meu medo, a minha insegurança, eu agrido. Porque se eu for agressivo, não vão ver meu medo. Falam assim, ah, esse cara tem coragem, olha como ele é agressivo. No fundo, eu estou agressivo porque eu estou com medo. Ou a minha submissão. Então, para não mostrar que eu sou orgulhoso, que eu acho que eu sei mais que todo mundo, vou baixar a cabeça, vou dizer que não sei, e aí todo mundo vai gostar de mim. Ou a obstinação, nossa, eu quando eu quero uma coisa, não importa os outros, não importa nada, eu vou atrás dessa coisa e vou fazer acontecer. E, para não verem que eu sou tão obstinado, eu me retiro para a mente. Eu falo, não, mas eu estou fazendo uma estratégia, é isso, mais aquilo, mais aquilo. Então, tudo isso são máscaras. E o eu idealizado tem muito a ver com essa palestra 13, que é: eu não posso demonstrar medo ou insegurança. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser perfeito ou perfeita. Tudo vai dar certo. Eu sou tão bom que tudo vai dar certo para mim na vida. Então é um lugar que a gente se acha maior, melhor do que a gente é, baseado nos padrões que a gente acredita que precisa ter para ser aceito no mundo. E o que é o trabalho que a gente faz no Pastor? A gente ajuda as pessoas a perceberem que por trás dessa máscara existe um eu inferior. O que é mais real? É a insegurança, é o medo, é o orgulho. E a gente faz isso em lugares seguros, a gente não vai fazer isso em qualquer lugar. Mas a gente cria momentos de segurança para isso. E a gente vai fazer um pequeno exercício aqui que depois na partilha, de novo, a gente vai parar a gravação. Por quê? Porque daí é um lugar de segurança, onde não vai ficar gravado e a gente pode fazer um pouco esse trabalho. E aí, quando a gente faz isso, por exemplo, trabalhei lá o medo de avião. Aí eu realmente diminuí meu. É um medo que foi embora, porque eu passei pelo preço de diminuir meu medo de viajar de avião.
Aí tem outro. Aí a gente pode ver o orgulho, outro medo. E a gente vai fazendo o mesmo trabalho, com isso o eu inferior vai diminuindo pela experiência, pelo trabalho realizado, pelo vínculo com esse eu inferior e pela sua transformação. E quando a gente diminui o eu inferior, o que que acontece? Aparece mais do nosso eu superior, porque aquele medo virou coragem, aquele medo virou uma outra coisa. E acontece também da gente mascarar o nosso eu superior. Então, quando a gente está alegre, num ambiente onde a gente poderia ficar alegre, uma festa, um lugar descontraído, também ficar alegre num funeral não é legal, mas ficar alegre numa festa, às vezes as pessoas se retraem, falam, ah, o que que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou alegre demais. E talvez seja uma máscara aí de eu idealizado, dizendo de o que que eu não posso fazer, não devo e assim por diante. Então, esse é o trabalho que a gente faz dentro do Petwork por anos, porque sempre tem camadas e camadas para trabalhar. Mas cada pedacinho dessa máscara que cai é um grande alívio. Eu costumo falar por vivência e por nos atendimentos, eu percebo que problemas de casal, problemas profissionais, um excesso, um cansaço gigante que as pessoas estão tendo tem a ver com a máscara, não tem nem tanto a ver com o inferior. Não é medo, não é insegurança, é o uso excessivo dessa máscara. Ninguém explicou que esse eu idealizado ou esse comportamento retirado, submisso ou agressivo não funciona. Funcionou no passado para a sua sobrevivência, mas não funciona mais. E isso é um peso real mesmo. Mas isso a gente fala mais até, vamos falar mais disso na aula que vem, que é a palestra 14, que é eu superior, eu inferior e máscara. Mas para a gente fazer um pequeno exercício aqui, como eu prometi, eu vou pedir para que quem está aqui e quem está vendo gravado, primeiro escolha uma qualidade sua de eu superior. Seu amor, sua alegria, sua disciplina, sua é, determinação, sua paz, sua força. Escolhe uma característica sua que você fala, não, isso aqui é que eu já uso bem. Isso aqui funciona, isso flui. Eu desenvolvi ao longo do tempo, eu já nasci com isso. É uma coisa boa que eu tenho. Anota a sua qualidade de eu superior. E anota também um momento em que você usou ou a agressividade, ou a retirada, ou a submissão de um jeito que você não gostou. Então você fala, nossa, aquele momento eu fui agressivo, não gostei, não queria ter sido assim. Ou me retirei, ou fiquei mental demais, não queria ter feito isso. Ou me submeti e não queria ter feito isso. Tá bom? Quem está aqui ao vivo, só me dá um sinalzinho se conseguiu anotar uma qualidade de eu superior e conseguiu lembrar de uma situação, um momento específico que você é, usou agressividade, retirada, submissão de um jeito que não gostou. Deixa eu ver aqui, já mandou mensagem. Sim, ótimo. Então, o que que eu vou convidar vocês a fazerem agora? Feche um pouquinho os seus olhos e vai primeiro se conectando com a sua qualidade de eu superior, deixando ela se expandir dentro de você, como se ela pudesse tomar posse de todo o seu corpo, até a borda da sua pele. E eu vou ficar 2 minutos em silêncio para você simplesmente ficar em contato com essa força dentro de você.
E agora, vá se lembrando dessa cena que você anotou, olhando para ela como se ela acontecesse a uns 5 passos de distância. Olhe para você, se tinha outras pessoas também, olhe essas outras pessoas. Ou talvez seja só você e o seu celular. Vá observando, refletindo sobre o que fez você partir para a agressividade, para a retirada ou para a submissão. O que aconteceu fora? Ou uma mensagem do celular, ou alguém falou algo, ou você viu algo. Vá olhando sem julgamento, apenas como se você fosse estudar essa cena. E aí, olhe dentro de você. Antes de você usar agressividade, retirada ou submissão, algo aconteceu. Você sentiu algo. Provavelmente algo desagradável. E a submissão, a retirada ou a agressividade foi uma reação. Então, vá só reconhecendo esse movimento, que você já faz há muito tempo. E você está olhando de longe, como um pesquisador, uma pesquisadora. E veja como é para você poder fazer isso, aceitando a existência dessa emoção desagradável nesse momento antes do uso da máscara. E veja se é possível dizer o que foi ensinado na aula. Sim, eu estava com raiva. Sim, eu estava com medo. E qualquer outra emoção que estava ali presente antes do uso da máscara. E veja como é para você poder assumir isso. Se você quiser, anote no papel suas reflexões. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente fazer uma breve partilha com quem está aqui ao vivo. Muito bem. Então, eu gostaria de pedir para quem está aqui ao vivo, se puder, colocar no chat o principal ganho que teve com essa aula. E quem está é, vendo gravado, se puder, coloque nos comentários. Qual foi seu principal ganho com esta aula? Ver se surge algo. Pode colocar depois também na gravação. Hum. Só, até porque demora um pouquinho para refletir, né? Tanta coisa. Então, para a gente fechar essa aula, eu gostaria de trazer as últimas. Ah, aqui temos um ganho já. Aprender a validar mais os meus sentimentos e não somente forçar a pensar positivo. Perfeito. Esse é o trabalho onde a gente sai do eu idealizado, que vai dar certo, etc., e para um pouquinho, ah, não, eu estou me sentindo assim. E só, não preciso fazer nada com isso, mas eu estou me sentindo assim. Muito rico. Muito patchwork, né? Muito o que o patchwork ensina. Então, para isso, vamos fazer um fechamento com as últimas palavras do guia nessa palestra, onde ele diz assim: E agora, meus amigos, eu os deixo. Há uma bênção especial para cada um de vocês e amor de todos os seus entes queridos no mundo espiritual. Eles todos lhe enviam amor e a esperança fervorosa de que vocês se desprendam de toda a sua cegueira, de suas nuvens e assim encontrem verdade,
luz e liberdade. Sigam seu caminho por suas vidas e levem consigo as bênçãos e o amor de Deus. Fiquem em paz. Eu agradeço muito quem acompanhou essa aula presencialmente, remotamente. Semana que vem, sábado, estaremos aqui novamente com a palestra 14. Um grande abraço e até lá. Muito obrigada.